Fala galera, meu nome é Daqui Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje nós vamos falar sobre Resgate 2, é a continuação aí da franquia que a Netflix está desenvolvendo, estrelada por Chris Hemsworth, que está tendo muitos pontos positivos e comentários bacanas sobre o desenvolvimento da história. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer vocês aí por estarem assistindo nossos vídeos. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, ajudem-nos a nos tornarmos cada vez maiores. Nós tivemos um salto agora nos inscritos nos últimos dias e o nosso agradecimento vai para vocês. E o salve de hoje vai para nos primeiros inscritos do nosso canal, que é o Lucas Torres e o Flávio White. Então, um grande abraço aí para vocês. Continue assistindo, acompanhando nossos vídeos. Pois bem, galera, vamos conversar um pouquinho sobre Resgate 2. É justamente a continuação direta do O Resgate, que foi um filme que foi lançado em 2020 pela Netflix, estrelando aí nosso caro Chris Hemsworth como um mercenário que acaba trabalhando justamente na questão de resgates complicados. Então, no primeiro filme, ele tem que salvar um molequinho lá e dá um monte de confusão e acaba se ferrando e no final das contas a gente acha que ele morreu no final do filme. Na minha opinião, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que foi justamente pegar o protagonista e detonar com ele no final e falar, ó, acabou, o cara tá morto. Mas como a gente sabe que as coisas não são bem assim, que os mortos sempre voltam, né? Quem dirá Velozes e Furiosos, a gente tem o nosso Chris Hemsworth agora de volta no papel de Tyler Rake, recuperando aí a sua forma depois que foi encontrado, vagando aí pelo rio onde ele caiu no final do primeiro filme e passa por um processo de recuperação, ali onde tem que fazer fisioterapia, ele sofre um monte e tá ferrado e no fim das contas acaba sendo aposentado. Só que o que acontece, né? Acontece que no fim das contas a gente começa a ter uma historinha paralela ali de uma família que está dentro de uma prisão, né? Uma mulher casada ali com um cara bem barra pesada, e tem 2 filhos e estão numa situação desesperadora. E a irmã dessa guria acaba falando, ó, preciso tirar a minha irmã e uma família de lá da cadeia. Daí o que ela faz? Ela vai infernizar o ex. Daí quem que é o ex? É o Tyler Rake. E nessa ele já pega e fica loucaço, ele quebra gesso, ele começa a fazer umas pirotecnia, não sei o quê. Tem uma pontuação muito interessante do Idris Elba, apareceu muito pouco ali, mas alguns minutinhos no começo e no final do filme. Impecável a atuação dele, e a gente desenvolve justamente a história nessa situação do resgate desta família ali, que eram os parentes ali do Tyler, de dentro de uma prisão ali na região ali do leste europeu. A história não tem nada muito sensacional também. É basicamente, vou salvar lá a família, e toda a progressão da história envolvendo os parentes bravos ali e os gangsters irritados, não sei o que, e sair metendo bala pra tudo quanto é lado, com um finalzinho bacana. Bacana. O filme em si tem algumas cenas ali de ação que você fala, caraca, meu, que é isso? Então a gente tem ali um ponto muito positivo. A gente tem ali uma continuidade na gravação em que a gente não tem cortes, então assim, é frenético, é uma loucura, é uma doideira. A gente tem aí muitos sites e especialistas falando justamente sobre esse modo de gravação, como ficou muito legal ver isso em O Resgate 2, que foi realmente um ponto positivo e ovacionado por muitas pessoas. É uma coisa que já fazia muito tempo que não aparecia, inclusive, e isso acabou engrandecendo realmente o filme de um modo muito interessante. Falando um pouquinho sobre o elenco, a gente tem bem poucos rostos conhecidos, como Chris Hemsworth, o Idris Elba e, novamente, reprisando seu papel, a Golshifteh Farahani e o Adam Bessa. Não sei se estou falando certo o nome deles. E a introdução de Olga Kurylenko, Tornike Gogrishany, Daniel Bernard, entre outros. Listinha de nome difícil. A direção do filme fica nas mãos de Sam Hargrave. A gente tem que elogiar muito esse cara, porque ficou um filme no ponto. A gente tem ação contínua, tem os momentos ali de tranquilidade, bem dosados. Direção de fotografia, mais uma vez, ficou impecável. A gente não pode nem discutir. Já a parte de trilha sonora não dá para falar muita coisa, mas a parte de efeitos ficou muito bacana. É um filme que realmente vale muito a pena assistir. A gente vê também uma condição muito legal do próprio Chris Hemsworth se entregando a este personagem. A gente
sabe muito bem que ele estava meio pé da cara por conta do que aconteceu com o Thor, né? Infelizmente, foi um personagem que ele interpretou durante tantos anos e no final das contas teve um trágico fim, por assim dizer. E agora ele já fazendo filmes de ação um pouco mais sério, fazendo o que ele gosta mesmo, a gente já consegue até perceber isso sendo transparecido na atuação do cara. De primeira. Também a gente não pode deixar de comentar que a Netflix já estava tentando encampar uma franquia dela de filmes de ação. E justamente o Resgate 2 vem para consolidar essa condição. Obviamente a gente vai ter outros filmes envolvendo já essa marca, não ficou descarado já no final do filme. É uma coisa positiva, acho que está precisando de filmes de ação nesse gênero também, as pessoas sentem um pouco de falta desse tipo de filme. E o momento é muito oportuno, porque a nossa nota aqui do canal The One TV para esse filme é 8,5. Como eu falei, é um filme bacana. Eu acredito que faltou também um pouquinho mais, talvez, de ajuste. Ficou muito frenético no começo e depois ele deu uma mornada. Então, realmente, isso foi uma coisa que o Sam Hargrave acabou pecando. Também não dá para dizer que o filme é super sensacional. Ficou muito legal, mas infelizmente acho que ele botou muita adrenalina no começo do filme e depois essa adrenalina baixou. Então, se ele tivesse mantido uma situação um pouco mais frenética em certos momentos do clímax do filme, talvez seria uma coisa que a gente já até mudaria essa nota, subiria um pouco mais. Mas realmente ele deu uma mornada no final e é o ponto negativo que eu já comento sobre esse filme, que não é tão negativo assim, diferente de outro, por exemplo, como a atuação do elenco mirim. Esse realmente já vou falar que ficou bem ruinzinho. O sobrinho do Tyler foi escrito para ser um adolescente babaca, mas eu acredito que faltou também um pouquinho de tempero para fazer, do próprio ator, para poder fazer esse personagem ficar um pouquinho melhor, e ficou bem genérico. A menininha ali também ficou bem simplesinha. E se tem um ponto que posso falar que foi extremamente negativo nesse filme, foi justamente isso. A gente tem atuações muito boas de um lado e a gente tem uma atuação bem meh do outro. Então, faltou também conseguir nivelar um pouco uma parte do elenco para poder mostrar realmente do que esse filme estava se tratando. E é uma ressalva aí que eu espero que nos próximos filmes acabe sendo melhorada. A gente tem que ter um certo nivelamento, a gente tem que ter um destaque, obviamente, dos personagens principais, mas os secundários não podem ficar também num patamar muito abaixo, ou vários patamares abaixo. E se tem um ponto muito ruim nesse filme, realmente é justamente essa discrepância, esse gap entre os personagens principais e a atuação dos personagens secundários. Mas assistam, vale muito a pena, vai ser um filme bacana de assistir com a família e com certeza você não vai perder seu tempo com ele. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez aí por estarem assistindo nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal. Deixaremos aqui também na descrição alguns produtinhos do nosso programa de afiliados da Amazon. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.